Olá, meus queridos irmãos, alunos aqui da nossa classe Relacionamento Discipulador. Como é bom nós estarmos mais uma vez juntos para estudar a palavra de Deus. Espero que você esteja conseguindo acompanhar as nossas aulas, as nossas videoaulas. Pastor Elias já trouxe uma aula, eu também já trouxe, a irmã Glaucilene na última semana. E nós louvamos a Deus pela sua vida e pela sua disposição de, mesmo nesse tempo, continuar estudando a palavra do Senhor. Meus queridos, hoje é domingo de Páscoa, dia 12 de abril, e nós teremos uma aula especial. Nós vamos interromper o estudo do nosso livro Raízes, né? Na última semana, a ministra de música, a irmã Glaucilene, ela falou para nós a respeito do zelo pela pessoa, do cuidado que devemos ter uns para com os outros, mas eu gostaria que nós pudéssemos ter uma aula diferente hoje. Próxima semana nós vamos retomar o nosso acróstico com o ensino do Evangelho. Já pode se preparar, já pode fazer a leitura do material. Mas nessa semana nós convidamos o pastor Jefferson da Lamura para nos ensinar a respeito de algo muito interessante, algo que ele tem chamado de desafio IAD 20. Então, nós que temos ouvido muito sobre a Covid-19, vamos ouvir um pouquinho sobre esse desafio. E eu tenho certeza que esta aula vai falar o seu coração e vai trazer ensinamentos preciosos para você. Que Deus te abençoe. Pastor Jefferson, seja muito bem-vindo, em nome de Jesus. Olá, meus irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos vocês. Para quem ainda não me conhece, muito prazer. Eu sou o pastor Jefferson da Lamura. Sou mineiro de Juiz de Fora, porém naturalizado pernambucano. Eu sou egresso da Igreja Batista Emanuel em Boa Viagem, lá no Recife. E desde janeiro desse ano, passei a congregar com os irmãos, juntamente com minha esposa Elisângela e meus 3 filhos, Débora, Gabriela e Vinícius. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos os irmãos da Igreja Batista Central de Taguatinga pelo carinho com que eu e minha família fomos recebidos. Em especial, ao irmão Mauro, à irmã Deusinha e ao grande amigo, pastor Mateus Guerra, com quem tenho tido o privilégio de colaborar em alguns assuntos de interesse do reino. Agradeço a ele pela generosidade de me confiar em caráter extraordinário, numa data tão especial, a ministração de uma aula para uma classe da Escola Bíblica Dominical que tem uma audiência tão qualificada. Bom, o assunto que nós vamos tratar aqui é fruto de uma série de reflexões que ministrei no último mês na Igreja Batista Emanuel, mediante transmissões ao vivo, desde que passamos a enfrentar de forma mais contundente a pandemia do coronavírus em nosso país. O título dessa nossa aula é IAD 20, Como ser uma igreja multiplicadora em tempos de quarentena. O nome IAD 20 foi concebido no momento em que eu estava orando ao Senhor, buscando estratégias para contribuir com a Igreja de Jesus diante dos possíveis prejuízos espirituais decorrentes da Covid-19. Como a maioria dos irmãos já sabe, desde o início de fevereiro, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, passou a chamar oficialmente a doença causada pelo novo coronavírus de Covid-19. Covid significa Coronavirus Disease, ou doença do coronavírus, enquanto 19 se refere ao ano de 2019, quando os primeiros casos foram divulgados pelo governo chinês no final de dezembro. Em contrapartida, IAD 20 significa Igreja à Distância, mas não se engane quanto ao nome. É fato que estamos distantes fisicamente, mas tal como nosso Salvador, nossa igreja nunca esteve tão próxima e tão viva como nesses dias de confinamento. Nós temos orado mais, nós temos buscado mais a face do Senhor e temos aprendido a substituir a nossa proximidade física por um amor cada vez mais intenso por cada um dos nossos irmãos, manifesto, dentre outras formas, por meio das nossas orações. Então vamos lá. Aproveitando o atual confinamento, eu gostaria de convidar a todos vocês a fazerem comigo uma pequena viagem. Eu só não vou dizer o destino. Eu gostaria que vocês descobrissem. Mas antes, que tal nós fazermos uma oração primeiro? Nosso Deus, nesse momento, nós queremos pedir ao Senhor uma bênção para tudo que será dito nesta aula. Que seja a voz do Senhor a ministrar em nosso favor. Pedimos a tua bênção assim e te agradecemos no nome do Senhor Jesus.
Amém. Gadol Elohai Shiru ki gadol Elohai Kol echad yireh ki gadol Elohai. Então, meus irmãos, conseguiram descobrir que lugar é esse? Bariloche, na Argentina? Aspen, nos Estados Unidos? Ou seriam os Alpes suíços? Nada disso. Vocês acabaram de dar um rápido passeio comigo pelo norte de Israel, mais precisamente pelas colinas do Golã, tendo por destaque o Monte Hermon. Estranharam a neve em pleno Oriente Médio? Mas é Israel mesmo, no período de novembro a março. Toda essa neve parece não combinar com o clima desértico que se opera nessa região entre os meses de junho e agosto. Vamos conferir esse mesmo cenário durante o verão?
diferença, não é, meus irmãos? Como é que pode o mesmo lugar ter a sua superfície coberta por neve e depois oscilar para um clima desértico? É ao estudo desse fenômeno que iremos nos dedicar agora. Depois dessa nossa pequena viagem, eu convido os irmãos a abrirem ou acessarem suas Bíblias no Salmo de número 133, nos versículos de 1 a 3. Diz assim a palavra do Senhor: Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce à orla das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Pelas simbologias retratadas neste salmo, nós podemos verificar a importância da nossa unidade como corpo de Cristo. Quando estamos reunidos, há uma ministração de vida que parte do cabeça deste corpo sobre cada um de nós, seus membros. Cabe ressaltar também que quando o texto fala em união, o termo yashad em hebraico não se refere a uma união física, e sim ao contexto de uma formação de uma unidade espiritual. Essa união é qualificada pelo vocábulo naim, que no hebraico significa suave, aprazível, agradável, graciosa, amável e encantador. Aí vocês podem estar se perguntando, como pode ser isso possível, sendo cada um de nós tão diferente uns dos outros? Seja na forma de pensar, nas personalidades ou nos gostos. É aí que está o milagre. Quando cada um de nós renuncia o seu próprio destaque individual, quem fica em evidência não é outra pessoa senão a igreja, o corpo de Cristo. E vejam que essa união entre os irmãos traz como consequência direta o derramar de um óleo que desce da cabeça sobre a barba de Arão e vai até a orla dos seus vestidos. Essa simbologia representa o derramar da unção do Espírito Santo que sai de Cristo, o cabeça da igreja. Depois, esse óleo segue pela face, mais precisamente pela barba, a barba de Arão. E aqui temos uma tipologia. Arão, irmão mais velho de Moisés, foi o primeiro sumo sacerdote dos hebreus, o que mais uma vez aponta para Jesus, o nosso sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, fato indicado na Epístola dos Hebreus. O brilho do óleo sobre a face de Arão representa o destaque da identidade de Cristo quando estamos reunidos. Assim, não importa quem ora, quem prega, pois o destaque final não é dado a partes isoladas do corpo. Cristo é que é evidenciado. A barba, por sua vez, indica simbologicamente o decurso do tempo. E para nós aqui significa a eternidade. O Cristo que fica evidenciado por meio de sua igreja não é aquele homem da Galileia marcado para morrer, mas sim um Jesus eterno que se faz presente desde a fundação do mundo, tal como João retrata em seu evangelho. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Depois da barba, o óleo segue por todo o corpo, chegando à orla dos vestidos. Assim, não há parte nesse corpo que não seja marcada pela unção que vem do cabeça. Os irmãos podem comprovar isso por meio da simbologia encontrada na cura da mulher do fluxo de sangue, retratado no capítulo 8 do Evangelho segundo Lucas, versículos 43 a 48. Vocês se lembram que Jesus estava rodeado por uma multidão e que a mulher que há 12 anos sofria daquela enfermidade não conseguia falar com o mestre. Então, ela rodeando o mestre por detrás, conseguiu tocar na orla dos vestidos de Jesus e imediatamente a sua hemorragia foi estancada. No mesmo instante, Jesus disse: "Alguém me tocou, porque de mim saiu virtude." Os discípulos estranharam a afirmação, pois Jesus estava rodeado por uma multidão e receber um toque físico seria a coisa mais natural naquela situação. Hoje, muitas pessoas falam do nome de Jesus, mas ainda não vivenciaram a verdadeira experiência que é se conectar a esse corpo, recebendo a unção que está sobre ele. Vejam que o toque da mulher foi na orla dos vestidos de Jesus, mostrando que não há partes do corpo mais beneficiadas que outras. Somos diferentes, com instrumentalidades diferentes, mas o Espírito que opera em cada um de nós é o mesmo. É o que comprovamos em Coríntios 12, versículos 12 e 13. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também.
Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. No verso 3, o Salmo 133 ainda nos traz uma segunda simbologia acerca da união entre os irmãos. É como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Localizado numa região muito seca e desértica no extremo norte de Israel, na fronteira com o Líbano e com a Síria, o Monte Hermon tem mais ou menos 30 quilômetros de extensão e se destaca entre os outros montes com seus 2.814 metros de altitude. É também chamado de Monte Grisalho, Montanha Nevada, Montanha Sagrada, Pico de Montanha, os Olhos de Israel e de Esplendor. O fato é que o Hermon é uma bênção para a região de Israel. Ele catalisa as correntes secas e úmidas vindas do mar Mediterrâneo, provocando a precipitação do orvalho em áreas próximas e chuvas abundantes nas regiões mais distantes. Por possuir neve em seu cume o tempo todo, as regiões ao seu redor são alimentadas pelas águas derretidas, que escorrem pela superfície ou pelas suas entranhas, formando rios e lençóis de água, que fertilizam o solo, como o Rio Jordão. Assim, quando o verso 3 do Salmo 133 fala a respeito dos montes de Sião, que são contemplados pelo orvalho que vem do Hermon, podemos entender simbolicamente que nós somos esses pequenos montes, e que o orvalho que desce sobre nós representa a ação revigorante do Espírito Santo de Deus quando estamos reunidos como sua igreja. Como se vê, uma das principais consequências desse fenômeno é a restauração de terras secas e improdutivas. Uma ideia que parece ser ratificada pelo versículo 4 do Salmo 126, onde o salmista pede que o Senhor restaure a sorte do povo hebreu, como acontece com as correntes do Negueb. Negueb é a região diretamente beneficiada pelas águas provenientes do Monte Hermon, que ao entrarem em contato com a terra seca do deserto, promovem um verdadeiro milagre de restauração da vida por onde passa. Mas como aplicar esse contexto à atuação multiplicadora da igreja num cenário de confinamento como o que nós vivemos na atualidade? Os irmãos têm acompanhado com o pastor Mateus uma série de mensagens nos cultos dominicais sobre as 7 cartas do Apocalipse, que representam profeticamente 7 fases da história da igreja, caracterizadas por 7 mensagens direcionadas às 7 igrejas da Ásia Menor por intermédio do apóstolo João. Em toda a sua história, a igreja sempre se deparou com impedimentos para que pudesse gerar frutos, ou seja, crescer. Inicialmente sofreu com a perseguição do implacável Império Romano, sobretudo na fase apostólica de Éfeso e Esmirna. Quantos irmãos perderam suas vidas por causa do nome do Senhor? Mas que bênção! Quando o diabo acreditava que matando cristãos nas arenas ele estava exterminando a igreja que se formava, na verdade ela crescia cada vez mais, pois a cada valente que tombava nas arenas, mais e mais pessoas se convertiam nas arquibancadas com o testemunho dos nossos irmãos. Queridos, o Evangelho não é obra humana que dependa de recursos materiais para que se mantenha vivo. Precisamos entender que o Senhor está à frente de todas as coisas, independentemente das circunstâncias, e, se necessário, traz à existência o que não existe para que o seu projeto de salvação se concretize cada vez mais até o dia de Cristo Jesus. Nos nossos dias, o grande desafio para a nossa multiplicação não está mais nas perseguições. Graças a Deus, em nosso país, nós somos livres para servirmos ao Senhor. Nossa maior dificuldade talvez resida na apatia, na falta de definição quanto à firme decisão de servirmos ao Senhor incondicionalmente. Por vezes, nós somos alvo do desânimo, da falta de sensibilidade à voz do Senhor, do ímpeto de contenda no meio do povo de Deus, entre outros problemas. Mas a nossa vitória já está decretada em nome do Senhor Jesus. Assim, mesmo confinados, vamos orar mais, vamos louvar mais, vamos evangelizar mais, por quaisquer ferramentas que tivermos às mãos, sejam aplicativos, redes sociais e etc. Estando online ou offline, nós vamos evangelizar. Se nos faltar até a voz, nós faremos por meio do nosso olhar um silêncio tão eloquente que será capaz de transmitir a vida que puge em cada um dos nossos corações. Assim,
Eu gostaria que os irmãos se sentissem desafiados a alcançar grandes frutos para a obra de Deus, mesmo num contexto tão adverso como o atual, pois a nossa instrumentalidade não está firmada nas nossas aptidões ou na nossa proximidade física, mas sim na capacitação que vem do Senhor, o nosso Monte Hermon, através de seu orvalho, que representa o derramar do Espírito Santo sobre a igreja, trazendo vida por onde passa. Se lembrem sempre, nossa conexão é incondicional. No presente momento, somos uma igreja à distância, mas jamais, jamais estaremos distantes. Que se cumpra em nosso meio a profecia de Isaías 35. O deserto e o lugar solitário se alegrarão disto, e o ermo exultará e florescerá como a rosa. Abundantemente florescerá e também jubilará de alegria e cantará. A glória do Líbano se lhe deu, a excelência do Carmelo e Saron, se eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Fortalecei as mãos fracas e firmai os joelhos trementes. Dizei aos turbados de coração, sedes fortes, não temais, eis que o vosso Deus virá com vingança, com recompensa de Deus, ele virá e vos salvará. Então os olhos dos cegos serão abertos e os ouvidos dos surdos se abrirão. Então os coxos saltarão como cervos e a língua dos mudos cantará, porque águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. E a terra seca se tornará em lagos, e a terra sedenta em mananciais de águas, e nas habitações em que jaziam os chacais haverá erva com canas e juncos. E ali haverá uma estrada, um caminho, que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para aqueles, os caminhantes, até mesmo os loucos, não errarão. Ali não haverá leão, nem animal feroz. Subirá a ele, nem se achará nele, pois só os remidos andarão por ele. E os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com júbilo, e alegria eterna haverá sobre as suas cabeças. Gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Finalizando, os irmãos poderão acompanhar agora um último vídeo que mostra o exato momento quando se formam as correntes do Negueb provenientes do Monte Hermon. À medida que vocês visualizarem esse fenômeno natural, que possam sentir a presença do Espírito Santo passeando no meio da igreja, tirando toda angústia, toda preocupação, todo temor, e não apenas trazendo bênçãos, mas fazendo de cada um de nós uma bênção na presença do nosso Deus. Como sua igreja, que o Senhor nos faça multiplicar. Imenso é o teu amor, em tuas águas eu me deixo levar, me limpas e me curas, minha alma clama por ti. Que fortifica de paz, que eu possa sentir o fluir do teu poder. Habitarás em mim e
serei pra sempre.